Se amanhã começar a aparecer problema na tua vida, se amanhã alguma coisa der errado, será que você vai duvidar de que Deus de fato ama você? E que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu? Você tem segurança de que aquilo que Deus nos prometeu e fez em Cristo Jesus, de fato se cumprirá também no futuro, por ocasião da volta dele, ou seja, a vida eterna? Você tem essa certeza, essa convicção? Por que você tem essa convicção? E se não tem convicção, por que não tem a convicção? O que deve nos dar convicção suficiente para que nada neste mundo, mesmo as muitas lutas, as dificuldades, os altos e baixos da vida, venham a nos desanimar, nos fazer desistir ou ter medo de que porventura Deus simplesmente desista da gente, simplesmente nos esqueça ou simplesmente nos abandone? Como a gente pode ter convicção daquilo que Deus prometeu para nós? Como? Nós vamos entrar na sequência da exposição de Gênesis, num texto em que Deus faz aliança com Abraão. Gênesis 15. E nesta aliança, Deus dá a Abraão todas as garantias para que ele confiasse plenamente no Senhor em toda a sua vida. Vamos então fazer a leitura, acompanhe, em Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, ao Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Senhor Deus amado,
que a tua palavra, poder do Senhor para a salvação, encontre corações preparados para que, tendo recebido a tua palavra, possam produzir frutos de justiça para o louvor da tua glória, e que o Senhor nos use para que, com a sabedoria do alto e o conhecimento que vem de ti, venhamos a anunciar sempre a tua palavra com fidelidade e excelência, e totalmente dependemos do Senhor para isto. Usa-nos pelo teu Santo Espírito, é o que nós pedimos, fala conosco, é o que nós te rogamos. Tudo em nome de Jesus. Amém. Precisamos voltar um pouco à história de Abraão, porque aquilo que acontece antes tem estreita relação com o que ele disse a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Deus disse isso para Abraão porque a caminhada de Abraão era uma caminhada difícil, não foi fácil. E Abraão mostrou que teve medo algumas vezes. Abraão não estava atento ao fato de que foi Deus que o tirou de Ur dos Caldeus. Ou seja, se Deus o tirou de lá, Deus o conduziria pelo caminho para que ele fosse bem sucedido. Como o Senhor disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Abraão teve medo algumas vezes. Deveria lembrar, contudo, que Deus estava presente na sua jornada. Nós vimos na exposição anterior que Deus esteve presente na caminhada dele, desde o chamado, quando Deus o tira de entre um povo idólatra, já mostrando que o Senhor tinha um propósito especial para ele, e que aquele povo que dele viria deveria ser um povo santo, e que o filho que dele viria deveria ser santo também, porque o propósito de Deus era abençoar ou tornar benditas todas as famílias da terra por meio deste descendente. Deus tira do meio de um povo idólatra, Deus tira de uma família envolvida com aquilo que não agrada ao Senhor, como nós vimos em Josué 24:2. E durante a jornada, Deus se revela para Abraão. Deus mostra que estava presente com ele e que o caminho seria percorrido com Deus presente. Abraão adora ao Senhor, como nós vimos no versículo 7, versículo 8, do capítulo 12 de Gênesis, e continua a sua jornada. Em certo momento, quando houve fome, ele que vai para o Egito tem medo de que algo mal aconteça. Mas como Deus cumpriria a sua promessa se Abraão morresse? Ele não deveria temer, ele não deveria duvidar, porque se Deus havia prometido para ele que nele seriam benditas as famílias da terra, que ele herdaria a terra prometida, na verdade seus descendentes seriam os legítimos usufruidores dela, ele não deveria ter medo que alguém pudesse tentar interferir e impedir o cumprimento das promessas do Senhor. Afinal, Deus havia revelado. Abraão está conhecendo ao Senhor, Abraão está andando, começando a andar com o Senhor. E nós vimos que quando ele vai para o Egito, Deus mesmo castiga Faraó, impedindo que Faraó tomasse a mulher de Abraão para si e fizesse qualquer mal ao próprio Abraão. Deus conduz Abraão na escolha de terras, quando ele e Ló estão para decidir para que lado cada um vai. Deus providencia que Ló vai exatamente para o outro lado, o lado oposto, mostrando que Deus estava conduzindo os eventos. Abraão deixa diante de Ló a escolha entre a direita e a esquerda. A terra que você escolher, eu irei para a outra. Ló escolhe exatamente a terra oposta, deixando para Abraão exatamente a terra prometida por Deus, mostrando que Deus estava presente com ele, não só para protegê-lo, guardá-lo, mas também para garantir que aquilo que ele disse, prometeu, se cumpriria na vida, na família, na descendência dele plenamente, a tal ponto de até as decisões de outros homens
seria um instrumento para que se cumprisse a vontade do Senhor. Ló então vai para outro lado, para outra terra, e Abraão, mesmo sem ter escolhido, ele recebe a terra que Deus havia dado, passa a caminhar, percorrer, peregrinar pela terra que Deus havia dado ali. Vimos também, mesmo que apenas comentando, que no capítulo 14, Deus dá vitória a Abraão. É o que nos diz o versículo de número 20, quando Melquisedeque, rei de Salém, traz pão e vinho e abençoa Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito, versículo 20, seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Deus entregou os adversários na guerra que Abraão travou contra os reis que tinham capturado Ló, e ele vence porque Deus estava com ele na batalha. Ou seja, tanto a caminhada de Abraão seria uma caminhada garantida por Deus, porque ele seria o protetor, como seria uma caminhada garantida por Deus, porque ele daria direção e seria o providenciador de tudo, como seria aquele que garantiria a vitória contra os inimigos que apareceriam. A vitória de Abraão seria a vitória dada por Deus. Devemos lembrar que esta vitória foi alcançada em Cristo Jesus, quando ele venceu na cruz do Calvário nossos inimigos, o pecado, a morte e o diabo. O Senhor Jesus venceu os nossos adversários. Deus deu vitória. Abraão deveria então descansar. É por isso que chegou o capítulo 15. Quando chegou no capítulo 15, Deus diz: não tema, Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo. Depois de tudo o que aconteceu, Abraão deveria de fato olhar para estas palavras com maior confiança, porque ele viu na jornada dele que de fato Deus esteve cuidando. Abraão não precisou se proteger de Faraó, Deus mesmo protegeu. Abraão não precisou escolher que lado ficar, pois Ló mesmo terminou decidindo pelo outro lado. Abraão lutou contra os inimigos, mas teve em Deus a sua vitória, mesmo sendo ele um clã lutando contra vários reinos, vários inimigos que haviam capturado Ló, como nós mencionamos. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. A salvação de Abraão, a nossa salvação, é garantida por Deus. É fundamental entendermos que do Senhor vem a salvação. Ou como diz o profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9: ao Senhor pertence a salvação. A salvação de Abraão, a salvação daqueles que receberiam graciosamente por meio de Cristo Jesus a bênção divina da redenção, era garantida por Deus. Não temas, eu sou o teu escudo. A gente, diante das adversidades e lutas da vida, às vezes fica com medo. Ficamos com medo porque nós olhamos muito para nós mesmos. Olhamos para nossas angústias, nossas lutas, nossas fraquezas. Nós olhamos para o mundo e olhamos para nós mesmos, e então comparamos, diante de nossa pequenez, o tamanho da adversidade do mundo. É preciso olhar para Deus. A salvação pertence ao Senhor. Cristo foi para a cruz do Calvário sem que nós tenhamos feito nada. Deus providenciou toda a salvação sem que nós tivéssemos realizado coisa alguma. A salvação pertence ao Senhor. Confiar em Deus como um redentor suficiente, porque o homem sempre acha que Deus precisa de uma ajudinha aqui, de uma ajudinha ali, de alguém auxiliando, porque a redenção parece não ser suficiente. Parece que Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tendo sido morto, ressuscitou, parece não ser suficiente. Não precisa complementar. Não temas, eu sou o teu escudo. Deus é suficiente para nos guardar, para conservar-nos em Cristo, para conduzir-nos pelo Espírito e pela Palavra, para preservar-nos para o dia final e para garantir que nossa recompensa está bem guardada, nos esperando. Deus é suficiente. Não temas. Abraão deveria
confiar e descansar no Senhor. Há um versículo, Romanos capítulo 8, 32, quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O raciocínio de Paulo é baseado numa informação de valor maior, então leva à conclusão de que algo de menor valor será nos dado. Se algo de maior valor nos foi dado, como algo de menor valor não vai ser dado. Ou seja, se Deus não nos deixou de nos dar o próprio Filho, se Deus não deixou de entregar o Filho que morreu numa cruz para nos salvar, se Deus não deu o que tinha de mais precioso, Cristo Jesus, porque Ele era o único que poderia nos redimir do pecado, da morte, e nos dar vitória diante do adversário, o diabo, como Deus que nos deu o próprio Filho negará para o seu povo que já alcançou a redenção em Cristo este Filho? Como Deus negará as demais coisas? Não precisa ter dúvida ou medo. É claro que não. É uma pergunta que a resposta só pode ser não. Deus não vai negar. Se Deus não negou o seu Filho, também não negará as demais coisas. Ou seja, temos uma esperança certa. Portanto, confie na redenção de Cristo. Confie na redenção de Cristo. Abraão, então, responde para Deus quando Deus disse: olha, não temas, Abraão. Tudo acontecerá como eu te falei. Abraão, naquele momento, então questiona: mas Senhor, como vou ter alguma coisa? Como eu vou herdar aquilo que o Senhor prometeu? Se no final das contas eu não tenho filho, o Senhor não me deu filho ainda. O Senhor prometeu dar o filho, mas não me deu o filho ainda. Abraão provavelmente estava preocupado com a idade. Lembre que ele sai com 75 anos da terra. Abraão já está com a idade mais avançada. Abraão só terá o Isaac com a idade de 100 anos. O tempo está passando. E o tempo passando significa maior dificuldade para ter filho, porque ele já era velho e mais velho está ficando. E Abraão então olha para Deus: mas Senhor, dissestes que eu ia ter o filho, o descendente, e até agora nada. Passaram-se anos e Deus, o Senhor ainda não me deu o filho. E o texto diz que Deus então logo respondeu. Ou seja, a sua pergunta foi rapidamente respondida, porque Deus haveria de cumprir sim. A palavra de Deus não falharia. Deus que deu a palavra não havia se esquecido dela. E Deus lembra aquilo que ele já havia dito, só que agora com mais clareza ainda, com mais detalhes ainda. Não será o Damasceno Eliezer o teu herdeiro. Ele diz: aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. A promessa. Deus tinha um propósito com o descendente de Abraão. Deus tinha um propósito. Descendente esse que lá na frente Paulo vai ligar a Jesus Cristo, quando em Gálatas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Deus está prometendo para Abraão um descendente, e é importante que esse descendente venha segundo a promessa divina. Gálatas 3,16 deixa claro isso. Esta promessa divina, ela é fundamental para que não olhe para um filho segundo a carne, como descendente de sangue apenas, mas como aquele que virá pela palavra de Deus, aquele que viria para cumprir a promessa que Deus deu lá no início, de que benditas seriam todas as famílias da terra. Este herdeiro vem conforme a palavra. Observe que Deus dá palavra para Abraão. O herdeiro vem conforme a palavra. Deus promete a Abraão.
E este herdeiro, então, deveria ser esperado como um herdeiro prometido. Não apenas um filho natural, mas um filho prometido. Um filho que era fruto de uma promessa divina. E Deus diz então: Abraão, vá lá, olhe para as estrelas, assim será a tua posteridade. Devemos entender como duas promessas. Elas estão relacionadas porque de Isaac vem o povo de Israel e do povo de Israel vem o filho. A história de Israel, dentro da promessa ou dentro do projeto redentor, ela acontece com um homem que se multiplica e se torna muito e que se reduz a um. No final das contas, Israel, como povo, ele está no meio do projeto para cumprir o propósito de Deus como povo que é berço para o Filho de Deus que viria, mas o objetivo final de Deus era o nascimento de um único, era a vinda de um único, o seu Filho. Abraão escolhido, um povo formado para que um filho viesse. Então vem essa segunda promessa. Não só Abraão teria um filho prometido, ele deveria ter paciência. Isso deve nos remeter também à ideia, não só da demora para que Isaac nascesse. Afinal, Isaac nasce 25 anos depois. Mas a demora para que o Filho de Deus viesse. Veja que Abraão tem que ter paciência. Abraão tem que esperar. Calma, Abraão, calma. Vai acontecer no tempo certo. Jesus não veio de uma hora para outra. Jesus demorou para chegar. Abraão deveria esperar que a promessa se cumprisse, porque o filho prometido era o alvo de Deus. Lá na frente, no capítulo 16, Sara dá Agar, a sua escrava, para Abraão. Mas não é este o filho, porque o filho é um filho da promessa. Não era filho o filho não seria fruto da tentativa humana. Ela tenta resolver o problema de Deus. Ela tenta resolver, Deus disse que te daria filho. Eu já vi que o problema sou eu. Ela era estéril. E então te dou minha escrava e resolvi o problema. Se cumprirá a promessa divina. O filho prometido não viria de uma tentativa humana de resolver o problema. O filho era filho da promessa. Lembra quando Deus diz lá na frente de Deuteronômios, em que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? É isto. Virá da promessa divina. Eles deveriam confiar na palavra divina. Eles deveriam confiar na palavra do Senhor. Eles deveriam esperar. No entanto, no meio de tudo isso aconteceria o cumprimento de uma outra promessa, aquela multidão. O povo de Israel, fruto de Abraão, o povo formado de sua descendência. Deus disse que isso aconteceria, como de fato nós sabemos que aconteceu. E então no versículo 6, um versículo fundamental para a construção do Novo Testamento, de que os filhos de Abraão não são os filhos segundo o sangue, segundo a carne, segundo a descendência de Isaac, mas os filhos da fé. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Simples. Abraão creu que Deus poderia dar aquilo que ele estava prometendo. Abraão sabia que não poderia fazer nada. Abraão sabia que teria que depender completamente de Deus. E Abraão resolve esperar em Deus. E o fato de ele ter crido na promessa de Deus foi considerado como suficiente para que a justiça de Deus fosse lhe dada. Deus o considerou justo. E então ele receberia aquilo que foi prometido porque ele creu no Senhor. São esses os filhos de Abraão segundo a palavra do Senhor. Mesmo livro, Gálatas, o livro que tem uma íntima relação com a história de Abraão, porque Paulo quer mostrar que os verdadeiros descendentes de Abraão não são judeus, mas os cristãos, ou seja, aqueles que creem no Senhor Jesus. Por isso, então, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 6 e 7, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, da fé é que são filhos de Abraão. Veja, do mesmo jeito que Deus
tornou justo Abraão, porque ele creu em Deus. Ele está dizendo que aqueles que são descendentes legítimos de Abraão, como aqueles que vão herdar, ou seja, os que vão herdar as promessas feitas a Abraão, são aqueles que andam nos mesmos passos de Abraão, ou seja, na fé. Todo aquele que crê é também justificado. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ele creu, e a sua fé foi suficiente para que aquilo que Deus prometeu fosse garantido para ele. Deus o dará. É pela fé que somos salvos. A fé no Senhor Jesus. Não precisamos complementar nada. Por mais extraordinária que seja a promessa de Deus, como era para Abraão. Afinal das contas, tendo ele 75 anos de idade, e a sua esposa, além de já idosa, ser também estéril, a promessa de ter um filho do casal era impossível aos seus olhos, mas ele creu. E a promessa de ter uma multidão, povos que surgiriam a partir de Abraão, era ainda mais impossível aos seus olhos, mas ele creu no Senhor. Ele creu na promessa. Nós temos que confiar nas promessas do Senhor. É tudo que Deus quer de nós. Creiamos na palavra de Deus. Creiamos em Deus. Não precisamos complementar aquilo que Deus fará, porque a salvação vem do Senhor. O cumprimento da promessa vem do Senhor, porque é da palavra de Deus que vem aquilo que nós esperamos dele. Todos os cumprimentos. A promessa do Senhor é a primeira garantia de que tudo que ele falou há de se cumprir. Você confia nas promessas do Senhor? Confia plenamente nas promessas do Senhor? Então viva como quem confia nas promessas do Senhor. E a promessa que Deus tem para nós é que em Cristo Jesus nós temos a salvação. É que tendo a salvação em Cristo Jesus nós receberemos a vida eterna. Um lugar tão encantador que Paulo diz que o sofrimento do tempo presente não dá para ser comparado com a glória que nós receberemos. Portanto, se você confia nas promessas de Deus, viva como quem confia. E quem confia nas promessas do Senhor, conhecendo a dimensão das promessas, a grandeza dessas promessas, vive também como Paulo diz em Colossenses, pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensando nas coisas celestiais, ou seja, vive na expectativa do cumprimento da promessa. Quando nós não confiamos numa promessa, então nós vivemos como se ela não fosse acontecer. Digamos que um pai ou uma mãe chegasse para o filho e dissesse assim: meu filho, eu vou lhe presentear com tal coisa. Mas aí o filho não acredita muito que o pai vai fazer aquilo, então ele simplesmente vai vivendo, deixa para lá. De repente ele é surpreendido. Ele não confiou, ele não acreditou na promessa. Não devemos viver como quem há de ser surpreendido. Como quem no último dia, eita, na verdade que Jesus veio, eu nem esperava tanto, nem dei tanto crédito. Por isso que eu vivi desse jeito, daquele jeito. Por isso que eu lutei tanto para me dar bem na vida, como se fosse a última coisa que eu fosse fazer hoje, amanhã. Como se a última coisa que eu pudesse desfrutar da vida fosse aquilo que eu estava lutando para conquistar. Vivendo como se a promessa não fosse se cumprir. Viva como se a promessa vá se cumprir, porque ela vai. Não viva como alguém que está vivendo uma vida do seu jeito e, caso aconteça de se cumprir a promessa, lucro. Não são esses que o Senhor Jesus vem buscar. Ele vem buscar um povo que, mesmo recebendo todas as melhores propostas do mundo, ainda assim, como diz o autor de Hebreus, acerca daqueles que viveram pela fé, no capítulo de número 11, ele diz assim, que alguns foram, versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Pessoas preferiram ser torturadas, preferiram morrer por Cristo, a ter que negar a fé e viver uma vida comum como de qualquer outra pessoa, porque de tal forma acreditaram na promessa divina,
que não aceitaram trocar esta promessa pelas promessas do mundo, pelas coisas que o mundo tem a oferecer. Viva como quem acredita na promessa de Deus. Abraão creu, e por isso ele passou a caminhar com o Senhor. Se Abraão tivesse duvidado, ele poderia voltar para a sua terra, poderia começar a viver a vida tentando se dar bem. Abraão viveu peregrinando, porque esperava o cumprimento da promessa do Senhor. E nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, no versículo de número 9, ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele preferiu viver peregrinando em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele creu de fato. Você crê nas promessas do Senhor, então viva como quem crê, e não como quem está na dúvida. Na dúvida, então vai tentando conquistar a vida igual ao mundo, porque caso não dê certo, você pelo menos viveu bem, e caso dê certo, então você tem lucro, porque vivi bem ainda, vou desfrutar da vida eterna. Não. Só quem herdará a vida eterna é quem preferiu trocar o mundo por Cristo, preferiu viver para Cristo, porque creu na promessa de Cristo, como Abraão, que creu e viveu para Deus. Creia na promessa do Senhor, creia plenamente. Versículo 7, então Deus diz mais: eu sou o teu Deus que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu tirei você. Como nós já mencionamos, foi Deus quem começou a jornada, porque foi Deus que chamou Abraão. É claro que se ele chamou, ele também estaria presente, e ele está reafirmando isso. Abraão, fui eu que chamei você, confie em mim. Eu que chamei, te tirei de sua família para te dar uma nova terra. Eu estou dando a minha palavra, você herdará esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Senhor, como é que eu saberei que eu vou conseguir vencer tudo isso? Como saberei que vai dar tudo certo no final das contas? O Senhor está me prometendo, mas outra vez Abraão olha para ele: Senhor, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que realmente eu vou chegar lá? Abraão pergunta a Deus e recebe uma resposta definitiva. A resposta definitiva, esses versículos de 9 a 11, quando ele diz: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, quando ele pede animais, que Abraão parta os animais, coloca os animais partidos, com as duas partes do corpo assim abertas, mas bem posicionadas, de forma que a traseira e a frente estivessem corretamente posicionadas. Quando Deus ordena que ele faça isso, Abraão sabia o que Deus estava fazendo. Abraão estava esperando uma aliança. Deus fizesse uma aliança com ele. Porque é diferente de nossos dias, onde qualquer compromisso é quebrado, contratos são quebrados, casamentos são quebrados, alianças mais diversas são quebradas, as pessoas não se preocupam em cumprir a palavra. Eu tenho visto pessoas entrarem e saírem de compromissos sem nenhuma preocupação com a questão de quebrá-los. Elas entram no compromisso, no outro dia: não quero mais não. Mas você não deu a palavra, você não disse, você jurou que ia ser assim. E porque já está desistindo, não é porque eu não quero mais não, eu não sou obrigado a continuar. Como se não fosse. É claro que é. Houve um compromisso, houve uma aliança, houve uma promessa. É claro que há uma obrigação. Naquela época não era assim. A aliança era levada a sério. Abraão sabia o que Deus estava fazendo. Uma aliança entre Deus e ele. E então ele prepara todo o ambiente para que a aliança seja firmada. Os animais postos daquela forma, cortados ao meio, eles deveriam servir de analogia, em que aqueles animais, eles diriam o seguinte: ao passar pelo meio deles,
Aquele que quebrasse a aliança deveria ser morto igual a eles. Nós não fazemos dessa forma. Hoje nós preenchemos um contrato e dizemos: se você quebrar, vai ter multa. Se você quebrar o contrato, você vai ter prejuízo X, Y, Z, vai ter juros, vai ter não sei o que, e assim. Os contratos, eles têm penalidades diferentes, normalmente financeiras. O contrato, o compromisso, a aliança feita entre Deus e Abraão tem a implicação, a penalidade da morte. A aliança quebrada levaria à morte. Portanto, era uma aliança de vida. Essa é a forma como Deus faz a aliança. A aliança é para a vida toda. Esse é o entendimento bíblico desde Gênesis sobre o peso de uma aliança. A aliança é feita para a vida toda. Ela não pode ser quebrada. É isso que significa, no seu conteúdo mais profundo, aquilo que Jesus disse: o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Lembram dessa expressão? É isso que significa. Significa que a palavra, ela tem um valor legal. Um compromisso firmado, mesmo que seja apenas verbal, ele tem um valor legal. Ele não pode ser quebrado, porque é assim que Deus quer que nós nos relacionemos. É assim que Ele se relaciona. Observe que nenhuma palavra de Deus ela é desfeita. Ah, Deus disse assim? Não, mas mas o Senhor não disse assim? Não, mas eu não quero mais não fazer assim. Deus não quebra a sua palavra, a menos que o homem entre com Deus num acordo, como na aliança mosaica, em que a bênção e a maldição dependeria da obediência. Deus, quando promete, Ele cumpre independentemente de nosso viver, porque Ele é fiel. Abraão recebe uma aliança. O que Deus está fazendo é uma aliança com Ele, mas uma aliança baseada em sacrifício. Sacrifício. A aliança de Deus conosco é fundamentada no sacrifício. Temos, portanto, aqui já 3 elementos que apontam para a nossa garantia de que o Senhor cumprirá a sua palavra. A promessa é uma promessa de Deus. A aliança, ela não pode ser quebrada, é uma aliança de vida. E a aliança firmada é firmada baseada no sacrifício. E Cristo Jesus nos deu essas 3 coisas. Jesus Cristo nos prometeu voltar. Quando nós partimos da ceia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, vocês anunciam uma promessa. Jesus prometeu voltar. E essa promessa é fiel e verdadeira, porque o próprio Deus prometeu. Mas além disso, Ele fez conosco uma aliança. Aliança esta que Ele menciona no capítulo 26 de Mateus, quando vai partir pela primeira vez a ceia, vai partilhar da ceia, onde Ele diz: tomando o cálice e dando aos discípulos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E aí nós vemos essas 2 outras garantias. Primeiro, uma aliança, ou seja, Ele não quebra, porque a aliança ela é para sempre, para a vida, e Ele vive para sempre. E esta aliança foi feita no próprio sangue dele, foi feito um sacrifício. E este sacrifício que nos levou à remissão dos pecados, que justificou-nos diante de Deus completamente, este sacrifício é a base desta aliança. A nossa aliança com Deus foi com o derramamento de sangue, pelo qual nós somos comprados, e Jesus Cristo já pagou o preço da aliança. Já pagou. Então não precisamos duvidar, não devemos duvidar jamais. Ao pôr do sol, então cai sono sobre Abraão e Deus revela para ele o futuro. Deus conta o que aconteceria, ou o que acontecerá, ou considerando a sequência aqui do texto, com a sua descendência, que em 400 anos seria afligida, como nós sabemos que acontece lá no Egito. E ele estando ainda
em sono, Deus passa por meio dos animais enquanto Abraão está dormindo. Deus deixa Abraão dormindo e ele mesmo garante, passando pelo meio, dizendo para Abraão que a sua aliança estava firmada. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra não tem mais o que duvidar. Abraão não vai questionar mais. Abraão simplesmente, a partir dali, vai esperar o cumprimento. No capítulo 15, Abraão ainda está questionando, porque os anos se passaram e nada aconteceu. Mas o Senhor disse que aconteceria, não aconteceu nada, o Senhor não me deu nada. E Deus dá as garantias para ele. A partir daí, Deus que fez a promessa em nome dele, Deus que fez uma aliança baseada na vida, no derramamento de sangue, no sacrifício desses animais, Deus está garantindo para Abraão que não quebrará sua promessa. Abraão então vai seguir em frente sem duvidar de forma alguma. Nós temos todas essas garantias, todas. Promessa, aliança e o derramamento do sangue, todas elas. Por que duvidar? Se está tudo difícil, nós temos o hábito de começar a duvidar. Será que Deus me ama mesmo? De tudo isso que eu estou passando? Será que Deus está ouvindo? Será que Deus se preocupa comigo? Será que eu vou conseguir herdar um novo céu, nova terra? E aí essas tantas dúvidas vão minando o nosso coração, nos afastando de uma vida plena com Deus. Lembre-se que colocar dúvida no coração do homem é uma das estratégias de Satanás para afastar o homem de sua vida plena com Deus. Se você quer confirmar isso, basta ver Gênesis 3, Satanás colocando dúvida no coração de Eva, e na dúvida ele conseguiu convencê-la a comer do fruto proibido. Vamos ver isso em que Satanás tenta convencer Jesus nas tentações, colocando diante dele propostas duvidosas. A dúvida é uma estratégia de Satanás, porque a dúvida tira a nossa firmeza na palavra de Deus. É por esta razão que a armadura do cristão mencionada por Paulo em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a 18, menciona a nossa confiança e conhecimento de Deus. A armadura de Deus tem a ver com a nossa plena confiança, nosso pleno conhecimento de Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Observem quais são as partes da armadura. Ele diz que cingir com a verdade, conhecimento de Deus. Vestir a couraça da justiça, conhecimento da justiça do Senhor Jesus, confiança na justiça do Senhor Jesus. Calçar os pés com a preparação do Evangelho, o Evangelho da paz, ou seja, a certeza de que temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. O escudo da fé, ou seja, do conhecimento, não é fé como um pensamento positivo, a ideia de que eu sei que tudo vai dar certo, é fé como conhecimento das promessas de Deus e firmeza nele. Escudo do conhecimento da fé, da palavra prometida por Deus. Capacete da salvação, a certeza da salvação prometida pelo Senhor, e a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Toda a armadura aponta para o nosso conhecimento de Deus e nossa plena confiança nas promessas de Deus. Essa certeza nos ajuda a vencer todos os dardos do inimigo, todas as tentações deste mundo, porque diante delas faremos o que Jesus fez. Mostraremos convicção de qual é a vontade do Senhor. Como foi que Jesus venceu Satanás em Mateus, capítulo de número 4? Como foi? Ele respondeu com convicção a palavra do Senhor para o diabo, mostrando que ele conhecia Deus e que ele tinha convicção das promessas, da vontade de Deus. Agora Abraão tem. Depois que Deus promete, faz uma aliança baseada
um sacrifício, Abraão tem completa convicção. Ele não vai mais ter qualquer dúvida. Ele vai seguir em frente, crendo plenamente que Deus vai cumprir. Ele aceita mais à frente a proposta de Agar. Mesmo assim, o texto não nos diz que ele duvidou do Senhor. E em todo o restante de sua jornada, ele vai esperar que Deus cumpra a sua promessa. A ponto de, quando ele fala que, no capítulo 18, nasceria daqui a um ano o filho prometido, Abraão creu naquilo que Deus falou. Creia no Senhor. Confie plenamente no Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis. Os momentos difíceis, eles nos testam o quanto você está firme. Se você vacilar nos momentos difíceis da vida, lembre-se que aquele vacilo mostrou para você que você precisa conhecer mais a Deus e se firmar melhor na palavra de Deus para ter plena convicção e lutar por Deus. Como diz Judas na sua carta, diz que queria que a igreja batalhasse diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Judas, versículo de número 3. Então, se firme nas promessas do Senhor. Se firme. Para que você consiga viver com Deus plenamente, em confiança plena, uma vida abundante do Senhor. Porque este mundo oferecerá para você todas as dúvidas, tentações e propostas para tentar fazer você desviar os olhos de Cristo. Porque o próprio diabo, mais do que o mundo, sabe que as promessas de Jesus são fiéis e verdadeiras. Porque ele sabe que Deus é fiel. Portanto, se até o diabo crê e treme, como diz na carta de Tiago, muito mais nós devemos crer e confiar plenamente nas promessas do Senhor Jesus. E de forma alguma duvidar de que Ele voltará para buscar os que são seus. E que Ele voltará para levar todo aquele que creu, confiou plenamente e preferiu viver para Cristo a ter que viver uma vida neste mundo sem Ele, com todas as propostas que este mundo pode fazer. Confia no Senhor, pois Ele é fiel e a sua aliança jamais será quebrada.